Olá pessoal, vim gravar mais um vídeo aqui pro canal e hoje eu gostaria de ministrar uma palavra para vocês que se encontra no livro de Êxodo 16, que diz o título, né? O maná e as codornizes. Eu gostaria de deixar, começar lendo no versículo 3, que diz: Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos o pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Então, irmãos, o que quer dizer essa palavra? Quando Moisés, libertou o povo da escravidão ali no Egito e o povo começou a caminhar pelo deserto, o povo começou a murmurar, o povo começou a questionar que lá no Egito, pelo menos, eles tinham pão à vontade, que eles comiam carne à vontade. Olha para você ver como nós, seres humanos, somos. Nós começamos a questionar a Deus, começamos a murmurar antes mesmo de saber o que Deus tem para nós. E aí, se nós adentrarmos aqui, na palavra, o que Deus fez? Deus fez chover maná do céu. Ele fez chover maná do céu para aquele povo. E aí, ele disse, para aquele povo, não guarde para o dia seguinte, porque todo dia Deus ia disponibilizar o maná do céu para aquele povo. Mas muitas pessoas não tinham no seu coração confiança em Deus e começaram a guardar, porque Deus disse, que se eles guardassem, iria cheirar mal e poderia até fazer mal para eles. Mas, mesmo assim, muitas pessoas duvidaram e guardaram para o dia seguinte. Na palavra diz que aqueles que pegavam pouco, quando levavam para casa, não faltava. E aquele que pegava muito, não sobrava. Ou seja, Deus sabe o suficiente para nós. Ele sabe o que precisamos, a quantidade, o suficiente que nós precisamos. Mas muitas vezes o nosso egoísmo, a nossa dúvida, muitas vezes a gente deixa, prevalecer, como a gente viu aqui nessa palavra. E aí, depois, Deus, fez chover maná do céu, e o povo também começou a questionar que lá eles tinham carne à vontade. Então, Deus também fez chover codornas do céu, e no dia seguinte tinha codornas por todo lugar, para aquelas pessoas comerem carne. E Deus disse que de dia mandaria pão, e à noite mandaria codornas para eles comerem carne. Irmãos, eu paro para meditar, eu paro para pensar como Deus é maravilhoso na nossa vida. Deus mandou o maná do céu. A gente não acha esse maná em lugar nenhum. Não é uma comida normal. É o maná do céu. É algo que ele fez para aquele povo. E mesmo assim, aquele povo murmurava. E aí, a gente trazendo para os dias de hoje. Hoje, a gente também murmura muito. A gente, às vezes, esquece do que ele fez por nós. Muitas vezes, a gente deixa o problema vir em primeiro lugar. E a gente esquece o que ele já fez por nós. Às vezes, ele nos deu uma cura. Ele nos deu uma porta aberta, ele realizou um sonho que aos nossos olhos era impossível, mas muitas vezes a gente esquece disso, a gente acaba esquecendo, porque no primeiro obstáculo, primeira tempestade, qualquer dificuldade, a primeira dificuldade que aparece na nossa vida, a gente quer questionar: nossa, Deus, você esqueceu de mim? Nossa, Deus, cadê você? A gente sempre quer questionar, a gente quer duvidar. A gente coloca a dúvida sempre em primeiro lugar. No primeiro vídeo, eu lembro que eu trouxe sobre essa questão da dúvida. E a palavra de hoje também veio me trazer, Deus trouxe no meu coração essa palavra para trazer para vocês. Não deixe a dúvida prevalecer na vida. Não deixe a dúvida prevalecer. E eu falo para mim também, meus queridos, eu também falo para mim, porque somos humanos, somos falhos, e Deus sabe disso, sabe que nós somos falhos e pecadores. Mas nós temos que sempre estar firmados aos pés do Senhor. Não deixar a dificuldade e os obstáculos do dia a dia colocar em dúvida o que Deus pode fazer por nós. Não deixar os problemas do nosso dia a dia ser maior que o nosso amor e maior do que o amor de Deus por nós. Nós não podemos duvidar disso. E se a gente adentrar mais dentro da palavra, a gente vê as maravilhas que Deus fez para aquele povo. E mesmo assim, aquele povo murmurou. Deus fez o mar se abrir para aquele povo passar. As maravilhas que Deus fez, mesmo assim, o povo murmurou. O povo, no primeiro obstáculo que teve no caminho ali no deserto, eles ficaram questionando a Moisés. Então, eu imagino a tristeza no coração de Deus.
Porque Deus também se entristece. Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Ele também se entristece e a gente vê, né, que a gente pode ver na palavra, que mais à frente, depois, quando Deus escreveu ali as tábuas, né, com as leis, com os mandamentos que Ele queria para nós, e o povo começou a adorar, a idolatrar um boi de ouro que eles pediram para fazer, um Deus que eles queriam, porque Moisés tinha ido ter um encontro com Deus. E nesse momento que ele foi ter um encontro com Deus, ele se demorou muito. E as pessoas começaram, Moisés morreu, Moisés não vai voltar mais. E aí eles queriam adorar um Deus, e eles fizeram um Deus para adorar. E isso entristeceu tanto o coração de Deus, tanto o coração de Deus, que Deus disse, volta lá, Moisés. O povo já se corrompeu. O povo já se corrompeu. Muitas vezes a gente quer saciar a carne e esquece que o principal é a nossa alma. Eu sei que muitas vezes, mas eu não vou para a igreja porque eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Você não quer seguir o que Deus deixou para nós? Siga os 10 mandamentos, siga as leis do Senhor. Não siga o que o humano fala, o ser humano fala. Siga o que Deus fala para você. Não precisa de você querer se enquadrar. Porque fulano acha isso, que fulano vai pensar isso. Não, não se enquadre nisso. Se preocupe com o que o Senhor pensa de você. Se preocupe com o que Deus vai achar de você, porque Ele vai te mostrar a direção certa. Ele vai te mostrar se você está fazendo algo errado, se não é do agrado dele. E Ele vai te transformar, Ele vai te ajudar. Creia nisso. Então, essa é a palavra que eu gostaria de deixar no coração dos irmãos, né? E é isso, medite na palavra do Senhor, busque sempre estar próximo ao Senhor, não deixe as dúvidas nem os problemas serem em primeiro lugar. Não desconfie que Ele não possa fazer. Ele pode abrir porta onde não há parede. Ele pode fazer o impossível acontecer. Por que Ele pode fazer? Ele pode fazer o tempo parar, que a gente vê ali na palavra de Josué, que ele fez o tempo parar até que o povo vencesse a guerra. Então, o que esse Deus não pode fazer por mim e por você? O que esse Deus não pode realizar? Mesmo que você fale, eu quero tanto uma coisa, mas os meus olhos é impossível, não tem como, não tenho meios, eu não vou conseguir. Não duvide. Se for algo que agrada aos olhos do Senhor, você pode ter certeza que no momento certo você vai receber. Às vezes a gente quer tanto uma coisa e a gente coloca essa coisa em primeiro lugar do que o amor de Deus. E às vezes Deus nos faz querer primeiro Ele, para depois essa coisa que a gente quer tanto. E às vezes a gente nem vai dar mais importância. Então é isso que eu gostaria, né, essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. E muito obrigada, né, por aqueles que estão assistindo meus vídeos, que estão curtindo. Eu não estou aqui para engrandecer o meu nome. Estou aqui somente para levar a palavra do Senhor. E que almas venham ser renovadas, que almas venham ser salvas. Que vocês possam voltar ao encontro com Jesus. Amém? Vamos fazer só um minutinho de oração para a gente finalizar o vídeo. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, esteja conosco, Pai, em todos os momentos. Senhor, venha retirar de nós toda dúvida, toda angústia, toda preocupação, para que não possamos, Pai, duvidar do que o Senhor pode fazer, Pai. Eu sei que o Senhor pode fazer o impossível acontecer. Então, que possamos ser crentes, firmes, estar firmados e alicerçados na Tua palavra, Pai. Muito obrigada por mais um momento, por mais esta palavra. Amém. Não deixe de curtir o vídeo se vocês gostarem. Não deixe de compartilhar com alguém também que precisa ouvir uma palavra, né? E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.